Autista ou não autista, eu tenho uma coisa chamada rigidez cognitiva. Oi, meu nome é Maite, bem-vindo a Maitesices. Puxa uma cadeira aí pra gente conversar. E eu falo demais, hein? Já tô avisando. Enfim, no ano retrasado, eu fui laudada por uma psiquiatra como autista nível 1 de suporte. E ao longo do ano passado, eu passei em outros psiquiatras e foi pedido que eu refizesse a testagem. Um psiquiatra falou que o lugar onde eu fiz a testagem a fez de uma forma incompleta, então ela não era tão confiável assim. Uma amiga minha que é psicóloga e também ela é psicóloga e, se eu não me engano, ela tava fazendo pós em neuropsicologia, alguma coisa assim. E ela também disse que faltavam algumas coisas na testagem. Então eu ainda não tenho certeza se meu laudo tá certo ou não. Apesar de já ter até o CIPTEA, né, que é a carteira de identificação de pessoa autista, alguma coisa assim, de pessoa do espectro autista. Mas digamos que eu sou uma pessoa em investigação do autismo. Ainda não tem nada fechado 100%, porque, enfim, ainda existem profissionais que duvidam da minha testagem. Mas, eu tendo autismo ou não, eu tenho uma condição que a minha psicóloga tá tentando tratar comigo, chamada rigidez cognitiva. E isso me atrapalha em vários âmbitos da minha vida. Em um deles é a respeito das metas, das coisas que eu traço como objetivo para minha vida. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente 8 ou 80. Então, ou eu faço da forma que eu acho o mais correto, ou eu não faço, porque pra mim não dá certo. E por que eu tô falando disso? Eu tracei muitas metas pro meu ano de 2026, né? Assim como eu traço todos os anos, só que com a diferença de que esse ano eu decidi que eu não vou deixar a rigidez cognitiva me paralisar. Eu tenho muita dificuldade com leitura, porque uma das coisas que saiu no meu laudo da minha testagem neuropsicológica foi o TDAH. E eu tenho muita dificuldade com leitura. Quando eu pego alguma coisa pra ler, geralmente eu tenho que ler várias vezes a mesma página. Ao final da página eu já não lembro o que eu tava lendo no começo. E, enfim, é óbvio que essa leitura, essa minha dificuldade com leitura, ela reflete no meu tempo de devocional, né? Eu sempre falo assim, meu Deus, eu não tô lendo a Bíblia como eu deveria. Eu devia ter uma leitura bíblica todos os dias, porque a Bíblia é a base da fé cristã. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, e quando a gente lê a Bíblia, é Deus que tá falando com a gente. Então, que tipo de cristã sou eu? Eu não leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia. Aí, lançaram, faz muito tempo que tem isso, o audiobook da Bíblia, né? Tipo, a Bíblia falada. E ajuda tanto para uma pessoa que tem dificuldade de concentração, que nem eu. Só que na minha cabeça não estava certo, porque se eu escutasse 4 capítulos da Bíblia por dia, não ia ser a mesma coisa do que se eu lesse. Mas quem disse que não é a mesma coisa, sabe? As vozes da minha cabeça. E aí eu decidi que eu não vou deixar agora essa rigidez cognitiva me atrapalhar. Porque eu não preciso ser 8 ou 80, porque entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades. Então, esse ano eu tô começando a tentar pegar mais leve comigo. Então eu tô escutando a Bíblia. Às vezes eu escuto só 4 capítulos, às vezes eu escuto bem mais, que nem foi o caso de hoje. Eu já li diversas vezes a história de Moisés, né? A peregrinação do povo de Israel. Já li diversas vezes. Então eu deixei rolando, fui ouvindo. Tava conseguindo prestar atenção, então eu continuei ouvindo. E aí eu decidi, isso não precisa ser 8 ou 80, não precisa ser exatamente 4 capítulos, pode ser mais, pode ser menos, não precisa ser exatamente lendo, pode ser ouvindo, pode ser lendo enquanto ouve. E eu acredito que se eu conseguir parar de me cobrar uma perfeição com uma métrica que eu mesma criei na minha cabeça, eu vou conseguir ter uma vida muito mais leve. É que nem na academia. Eu coloquei como meta de 2026... Ai, minha melhor amiga tá ligando, depois eu termino esse vídeo. Atendi e voltei, porque agora deixei o ventilador ligado aqui. Acho que o som não vai atrapalhar não, mas tá bem mais fresquinho o quarto, que misericórdia. Mas enfim, tava falando sobre a academia.
uma das minhas metas para esse ano. Eu tô num processo de emagrecimento. Meu braço ainda tá bem feinho, que tá meio flácido, mas ele já tá bem mais fino. Eu já perdi 15 quilos em 2 meses. Tô um pouco mais de 2 meses, na verdade, indo pra academia. Fazendo um tratamento, na verdade, eu não tô fazendo só academia, mas eu entrei no processo de reeducação alimentar, tô fazendo academia e um acompanhamento médico com o auxílio de medicação, sim. E aí eu coloquei assim como meta que eu ia ir pra academia pelo menos 4 vezes na semana. Ok. Ainda eu tendo colocado como meta que eu ia 4 vezes na semana, quando eu deixo de ir um dia da semana, eu começo a me cobrar. Porque eu fico pensando, caramba, mas eu não tô querendo emagrecer, eu tinha que ir todo dia, se eu não tô indo todo dia, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Você entende que é uma cobrança muito pesada em cima de mim mesma? Tipo, a gente tem a mania de fazer isso, eu acho que é do ser humano. Quando a gente vai falar com outra pessoa, se outra pessoa chegar em você e falar assim, meu, eu preciso emagrecer, mas hoje eu não vou na academia não. Você vai falar, tá tudo bem, pô. Não tem nada a ver você deixar de ir hoje, tipo, seu corpo também precisa de descanso, não é sempre que a gente vai conseguir ir. Aí quando é com a gente fica, inútil. E eu não quero ficar presa nisso, eu não quero que a minha rigidez cognitiva estabeleça um padrão do que é correto e exclua todas as outras possibilidades, entendeu? Então, eu ia fazer um vídeo gravando, foi ótimo, eu ia fazer um vídeo falando sobre as metas de 2026 que eu estabeleci, mas eu ainda tô pensando se eu vou gravar um vídeo falando disso ou não, porque às vezes eu tenho dificuldade de pôr um limite naquilo que eu posso ou não expor da minha vida pessoal. E eu decidi falar sobre como, apesar das metas, o principal pra mim acho que vai ser mais flexível, pegar mais leve comigo mesma. Até a questão da perda de peso, a minha primeira meta tá lá. Na verdade, a minha primeira meta tá sair da obesidade. E a minha segunda meta tá como perder entre 15 a 20 quilos. Eu não quis colocar um peso, uma quantidade exata de peso, porque senão eu sou extremamente metódica com as coisas e eu ia ficar doente se eu não conseguisse perder aquele peso exato. Então eu coloquei aí um intervalo. Apesar de 5 quilos não parecer um intervalo tão grande, pra mim já é. E eu vou tentar pegar mais leve comigo, continuar lendo e escutando minha Bíblia por audiobook. Não só a Bíblia, mas esses dias eu nunca consegui terminar de ler Uma Vida com Propósitos, por exemplo, e eu era da Comunidade da Graça de Hermelino Matarazzo. E o pastor Nadinho todo ano indicava pra gente ler Uma Vida com Propósitos, que é só um capítulo por dia. E eu nunca consegui, eu sempre tive problema com constância, eu começava e não terminava, então assim, nas 2 primeiras semanas era ótimo, depois eu nunca mais lia. E aí eu comecei a escutar o audiobook de Uma Vida com Propósito e já parei de novo. Então assim, eu realmente tenho uma dificuldade em manter constância das coisas. Só que eu tô tentando ser mais otimista e pegar mais leve e entender que 1% de melhora que eu consigo ter do meu dia anterior já é muita coisa. Tipo, eu já dei um passo, sabe? Um passo, por menor que seja, já tira você do lugar. E eu tô tentando... eu não quero ficar vivendo de frase otimista de TikTok e Facebook, não é isso. Mas eu quero pegar mais leve comigo e talvez ser mais carinhosa comigo, me tratar como eu trataria outras pessoas. E principalmente, é uma frase que eu já falei nesse vídeo e eu vou repetir, entender que entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades. Eu quero ter essa flexibilidade, eu quero aprender a me readaptar, eu quero parar de rigidez cognitiva, de precisar de uma base segura e de rejeitar tudo que for diferente daquilo. Isso não me faz bem. E é isso. É sobre levar a vida de um jeito mais leve. E se você se identificou com isso, talvez você tenha rigidez cognitiva, o que não significa que você tem autismo. Mas você pode ter esse traço de rigidez cognitiva, ou não. Ou você só tá pegando muito pesado com você mesmo porque você tem uma autocobrança excessiva. Mas nunca se esqueça de que entre 8 e 80 existem 72 números, 72 possibilidades. E repete isso pra você mesma, sabe?
Pensa aí, alguma coisa que você está sendo muito obstinada e que talvez você possa dar uma flexibilizada aí. Deixa aqui nos comentários, compartilha comigo pra gente ter essa troca e obrigada por ver mais um vídeo do meu canal. Beijo!